Curso de View, aula 12. Eu falei que o assunto de formulários é muito importante porque toda aplicação tem formulário. Na aula anterior, nós vimos como é que nós o fazíamos com duas alternativas, né? Pessoa física e pessoa jurídica, para vocês usarem ao máximo a potencialidade da aparência de formulário do View. Agora, nós temos que fazer a validação completa dos formulários, levando em conta aquela condição complexa, que ora é uma pessoa física, ora é uma pessoa jurídica. Nós fizemos, por isso, um roteiro para que vocês possam conferir durante o correr da aula. Nós vamos criar a proxy dos campos com nomes em data. Proxy eu já expliquei que são variáveis dinâmicas, sensíveis, que reagem a cada manipulação do modelo. Depois, nós colocamos os atributos vModel nos inputs com nomes, porque nós temos que ligar os proxies aos inputs. Depois nós vamos criar as funções com as condições em computer. São as condições para um controle aparecer ou desaparecer, uma determinada função ser feita ou não. Depois, finalmente, nós vamos colocar as condições, nesse caso específico de formulário, no input submit do formulário. Então, para entender corretamente as condições aqui, nós fizemos um campo de controle, tá aqui, ó, controle, em que a gente exibe cada um dos proxies, cada uma das variáveis que representam os dados ou a condição aqui, ó, form pf, e no final a gente coloca a condição completa, ou seja, o end de todas elas. Ou seja, se CPE, para o caso de pessoa física, se o CPF e o RG estiverem preenchidos e o formulário for de pessoa física, for um true no formulário de pessoa física, então o controle vai mostrar aqui o resultado da condição, um true. Então acompanhe aqui o preenchimento do formulário. Nós estamos no de pessoa física, concentrando no de pessoa física, aqui ó. Checando apenas pessoa física para testar a lógica. Então vamos lá. Primeiro, a condição aqui de pessoa física está em true, tá? Ela foi setada do default do modelo. Quando eu apertar esse botão, ela fica em false, ó. Olha lá, ficou em false. Então voltemos para pessoa física. Então eu coloco um CPF, estão vendo? Então primeiro campo preenchido. RG, quando eu começo a preencher RG, o botão de grava aqui embaixo já aparece para nós. Então, concentrem aqui nas condições. O CPF preenchido, o RG preenchido e trata-se do formulário de pessoa física, por isso que essa condição está true. Então, a condição resultante fica true. Vamos apagar um deles. Ó, aí a condição fica apagada, ó, não fica true. Deveria ser false. Mas o problema é que o tratamento de condições dele, deve ser vazio ou false. Então, preenchemos CPF, condições voltam a true, botão reaparece. Apagamos, pronto, aí ele não aparece aí. Então, já estamos com isso aí setado. Bem, para pessoa jurídica não fizemos ainda, então é só trocar para pessoa jurídica, o botãozinho aparece. Então, ele começa vazio aqui, ó, e nós estamos testando só as condições. Não colocamos o comportamento no botão. Só estamos testando condições. Ó, true, true. São essas condições daqui. Ó. Apresentar CPF, apresentar RG, colocar true ou false se aparece o form PF e aqui a condição resultante. Então, nós colocamos os models, sigam o roteiro aqui, ó. Criar a proxy dos campos com nomes em data. Vamos lá em data para ver se eles estão criados. Veja. E aqui também eu já parti para aquele modelo correto, tá? Que espera o modelo todo ser carregado. Cuidado com esses exemplos aí na internet, onde as scripts estão dentro do body. É errado. Então, coloquei init aqui, coloquei a função init aqui, dando o appmount. Então, conferindo. As variáveis estão aqui. Antes estava o form boot, o form pf. Nós colocamos CPF e RG aqui. Segunda conferência, colocou os atributos vModel nos inputs com nomes. Vamos lá conferir isso. Colocamos aqui, ó, CPF, vModel, CPF. Coloquei com
um nome ligeiramente diferente, que eu não quero colisões de campos HTML com campos de view. RG também está aqui. Então, estão os dois vmodels aqui. Agora, criar as funções com condições em Computed. Criar as condições no Computed. Será o próximo passo, a script VX010B. Então, agora e só agora, a gente coloca aqui no submit a condição. Mas quem é PF OK, segundo o nosso roteiro, é alguma coisa que está em Computed. É uma função. Então, vejam, se houver CPF preenchido, basta colocar this CPF. Tem que ter a referência this, porque ele está aqui dentro da própria aplicação. Senão ele considera uma variável CPF fora do contexto application. Se o RG também estiver preenchido e a condição for form PF, então PF OK nos devolve true. E nós tínhamos feito o nosso controle aqui, alteramos aquela expressão grande para PF OK. Vamos testar, então, a letra B, esse exemplo B. Esse aqui é colocando a condição no submit do formulário. Então, vamos preencher CPF. Apresentou CPF. Lembra no painel de controle lá? Apresentou CPF, ainda não apresentou RG. E é um form PF. E aqui está o resultado da condição. Vamos ver. RG, pronto. Preencheu o RG e o CPF, aí ele dá a condição true aqui. Aliás, já estava a condição true do form PDF. Do form CPF, né? Pessoa física. Aí a condição resultante é true. Vamos apagar algum valor. Vejam. Se apagou o RG não está preenchido, no caso aqui, o botão some. Começo a preencher, ele já aparece. Esta é a reatividade do view. O modelo do view é excelente. Também apago o CPF, vejam, o botão gravar sumiu aqui embaixo. Começo a preencher CPF, pronto, volta o botão gravar. Então, agora nós completamos aqui, ó, criar as funções com condições em Computed. Criamos lá, está no local correto. Eu falei que esse modelo está correto, tá? Porque não está com script no meio de body. Então, vejam, em Computed nós temos PF OK. Então, agora nós criamos a condição aqui, ó, a função que nos devolve a condição resultante. CPF preenchido, RG preenchido, e estamos dentro do contexto, ó, formulário de pessoa física. Ainda não fizemos para pessoa jurídica. Então, veja, ó, pessoa jurídica, eu posso tirar os dados e mudar para pessoa jurídica, condição está false. Tá? Então, não aparece o botão para a gente. Mesmo a gente preenchendo CNPJ, razão social, isso não foi contemplado ainda no nosso modelo. Vai ser contemplado apenas no nosso exemplo 10C, onde estarão as duas condições completas, porque esse daqui era só para colocar a condição no submit e testar se CPF e RG estão preenchidos para o botão gravar aparecer nesse caso. É este PF OK aqui, ó, que pega o resultado da função aqui em cima em Computed e, se for true, faz aparecer o botão de submit. Agora nós vamos para a quarta etapa e colocar todas as condições no input submit. Então vejamos aqui o exemplo C, terceiro e último exemplo. Nós criamos na seção Computed, vou chamar assim, né? Uma função PJOK, onde a semelhança aqui da pessoa física, ela tem de CNPJ. Vou dar uma aumentada aqui para vocês verem. Diz CNPJ e end, né? Diz razão social, RSOC. E um end com o quê? Com not this form PF, ou seja, tem que ser o inverso do form PF, ou seja, não ser form PF. E coloquei aqui na seção de controle, o controle para PJ. E um resultado aqui com se for pessoa física ou pessoa jurídica
completos com os campos preenchidos, ele vai apresentar aqui o true. Então, vamos testar o modelo. Agora aqui embaixo no submit, além de pessoa física ok, nós colocamos pessoa física ok ou pessoa jurídica ok. E vamos testar o modelo aqui para vocês verem se deu tudo certinho. Então, vamos dar um F5 aqui, pronto. Então, pessoa física está apresentando aqui true. Por quê? Por que está apresentando? Porque estava preenchido. Vamos dar Ctrl F5 aqui, pronto. Então, nós estamos no default de pessoa física. Estão vendo aqui que está true? Se eu mudo para pessoa jurídica, ele fica false e a pessoa jurídica fica true. Os resultados das condições estão vazios por enquanto. Então, voltemos à pessoa física. Vamos começar preenchendo o CPF. Beleza, apresentou aqui o CPF preenchido. Vamos ao RG. Pronto, agora a condição está true, o botão de gravar apareceu. Mudemos para PJ. Pronto. Como PJ, o CNPJ não está preenchido nem razão social, nós temos que preencher. Preencha a razão social, ó. Boteco. Pronto. Botão apareceu aqui embaixo. Voltemos para PF. Olha lá. Como está preenchido, aparece. O gravar corretamente não perde os dados. Por quê? Por causa da persistência do navegador em valores de proxy e pelo fato de estar previsto nas condições do view. Então, todas as nossas condições aí funcionar no formulário. Se eu apago o CPF, o botão aqui para pessoa física some. Voltemos para PJ. Acontece que em PJ eu não apaguei os dados de PJ. Então, o botão gravar continua aparecendo. Volto para PF, por causa da persistência, CPF continua vazio e o botão gravar não aparece. Colocamos algum valor, pronto, ele reaparece. Então, estamos com o nosso modelo correto. Então, a próxima parte da aula vai ser simplesmente a gente bater novamente na teoria. Quem não quiser, não precisa continuar com a aula aqui. Eu prefiro falar da teoria depois que vocês já viram alguma coisa da prática. É a melhor forma possível de se aprender. Vejam bem, o que nós observamos até agora do nosso modelo, na prática, associando as coisas, é que um campo input aqui, ele tem um modelo, essa variável do modelo está declarada na seção data e ele pode tanto só depender em termos de valor dessa variável, como ele pode disparar funções que vão controlar outras partes do modelo que não o input, através das funções da seção computed. E, em termos de botões, né, o input type submit é um botão, o button também pode ter essa função. O que acontece? Ele pode disparar a sua ação, né, habilitar a sua ação, o seu aparecimento, através da sua dependência das funções do computed. Então, a parte aqui, a seção data, tem variáveis que podem ser modificadas pela seção computed e, desta forma, provocar o aparecimento de outras partes da nossa camada de apresentação do modelo. Então, com base nisso, em todos os exemplos que nós vimos, nós podemos dizer o seguinte: qual que é a ligação e, por consequência, o princípio que rege os elementos view até esse momento em que nós vimos formulários. O view trabalha na camada de apresentação. Nesse caso específico aqui, formulários. A apresentação contém inputs e buttons. O input submit é um tipo de botão também. Devemos ligar os inputs e buttons à aplicação, por intermédio de quê? Da seção data. Esta ligação se faz, então, pelas variáveis em data e pelas funções em computed. Os atributos view, vif, velse, que vocês viram até o momento, vmodel e até o vshow, que nós usamos no exemplo, mas
preferimos usar depois VIF e VEL, se ligam à seção data e à seção computed. Então, as variáveis da seção data se alteram através das ações executadas sobre, não é sobra não, é sobre a camada de apresentação. Nestes nossos exemplos, o form, através de alterações em inputs e buttons. Então, controles alteram variáveis, variáveis alteram o aparecimento de controles, resumindo tudo aí mais ou menos. Então, essa é a forma de trabalhar o view. Porque com o tempo se observou que as tags HTML eram insuficientes para um controle completo da aplicação HTML5, né, e conjugada ainda com JavaScript. Mas falemos agora só do HTML5. Então, essas cláusulas ajudaram a modificar a camada de apresentação dinamicamente e chamaram isso de reatividade. Tanto é que um dos produtos mais famosos aí de framework é o React, que tanta gente gosta. Mas eu considero o Vue um produto realmente brilhante para lidar com a camada de apresentação. Bem, então eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês poderem tirar uma foto aí da sua TV e tal, né, dessa ligação dos elementos Vue e a composição da nossa teoria até o momento aqui, depois de observados os efeitos de todos esses exemplos que nós colocamos aqui para você. Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da nossa aula 12.